Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Comigo está ótimo. Desejo que com vocês esteja também. Sejam todos muito bem-vindos aqui no canal Luna Tarô Cartas Ciganas. E aqui quem vos fala é a Luna Taróloga, bruxa, aromaterapeuta e ebome. E eu estou aqui para falar sobre a bruxaria catina. Gente, o que eu vou falar sobre a bruxaria catina, a primeira vez vai ser um pouco, não vai ser pouco, né? Vai ser bem resumido, porque eu tenho 5 anos que eu estou com deusa Hecate, né? Que ela me escolheu e eu fico muito, me sinto muito honrada, não com soberba e nem com ego, mas assim, eu me sinto muito honrada de deusa Hecate, sabe, me segurar esses anos todos. E assim, às vezes eu escutava assim, porque o Deus tal, daqui uns tempos a gente muda de Deus. E até agora não, até agora é Deus é Hecate, mas com todo respeito, se algum dia tiver que mudar o mudo, mas Hecate continua, não tem, mas eu acho que ela não vai sair nunca, eu acho que não. Tudo bem, né? Então, assim, tem 5 anos que eu conheci Hecate e passei a estudar com ela, passei a fazer vários cursos, né? Fiz vários cursos e sempre aprendendo, estudando, até um dia ela me puxou para me começar a trabalhar mesmo para ela, né? E aí ela falou que eu tinha que estudar mais, e tá tudo bem. Então agora a gente vai começar. Eu tenho uma caminhada espiritual longa, de muitos anos, não é agora, eu não sou uma iniciante. No candomblé e na Umbanda eu não sou uma biã, eu sou um ebome, né? Eu passei por todos os processos de um iaô, eu fui raspada, catulada, adochada na nação Angola. Então, assim, eu tenho toda uma caminhada. Quando eu vim para a bruxaria, eu não trouxe nada, gente. Por quê? Porque eu não tinha como trazer para me mostrar que eu era aquilo. Então, se eu comecei na bruxaria, eu tinha que começar do zero. Eu não tinha que trazer, dizer que eu sei fazer acontecer. Não, eu fui começando do zero. Eu fui respeitando todo o espaço dos meus mestres, né? Eu fui respeitando a maneira de trabalhar e jamais fui colocar na frente e tal. Então, assim, eu nunca me apresentei. Mas hoje, depois que eu já estou aqui na caminhada solitária, né, com Hecate, então agora eu me apresento, sim. Trabalhei muitos anos no candomblé, eu entrava na casa de terreiro numa sexta-feira, tem muitos aqui comigo que sabem, me conhecem, né? E eu voltava para casa na segunda-feira, então assim, trabalhei muito mesmo. Então não sou. Os trabalhos da bruxaria, nossa, com os elementos da natureza, é a mesma coisa para se trabalhar, que é o fogo, que é a vela, que é o incenso, que é a água, que é o cristal. Isso aí a gente já trabalhava para lá, né? Algumas coisas que acrescentou. Então, assim, eu tenho uma caminhada mas para mim começar a trabalhar na bruxaria, eu comecei em 2019. Então eu sou nova. E já comecei direto com Hecate. Eu não tive outra. Eu apreciava muito a deusa Isis, né? A deusa Oxum também, que foi onde foi, a minha mãe no panteão, na mitologia iorubá, né, panteão africano. Então é a minha mãe, a minha querida mãe, onde eu cultuo ela uma vez por ano, no mês de dezembro. O dia dela é sagrado, a mesa dela é garantida. E outros também, né, do panteão africano. E deusa Isis também eu trabalho com a mesa radiônica dela, a mesa egípcia, né? Trabalho para prosperidade, para saúde, para o amor. Então eu tenho minhas clientes da mesa radiônica de Isis, que gostam muito de Isis. Também trabalho com a mesa radiônica de São Miguel Arcanjo, que eu trabalho para demanda, né? Com os espíritos ascensionados. Então, e aí por diante. Mas quem eu tenho, assim, na minha frente é minha deusa Hecate, a minha mãe, onde eu tenho um altar dela, né? Eu tenho, a pessoa diz, você é doida, mas eu tenho o meu altar pessoal, onde está eu, minha deusa, onde eu faço os meus cultos aqui com ela. Eu tenho um altar num pé de romã, lá no Quintal, muito bonito, muito bem organizado, onde eu trabalho com o pessoal que eu trabalho com ela, né?
que são meus clientes, então é lá, porque já está no tempo, é muito melhor para trabalhar, né? E aí por diante. Então, hoje eu vou falar um pouquinho da bruxaria catina, me apresentei a vocês, e vou falar da bruxaria catina aqui com vocês, né? Então, a bruxaria catina é um caminho conectado com a deusa Hecate, né? Ele é intensamente conectado a ela. Inclui-se também as práticas devocionais, né? Que são as ritualísticas mágicas, né? E os bruxos e bruxas da Hecatinos não são necessariamente, eles não só trabalham só com deusa Hecate, né? Eu mesma, eu sou filha, eu me considero filha e devota de Hecate. Quero ser uma sacerdotisa de Hecate, com certeza você. Então eu estudo a bruxaria catina, né? Aonde está, que está falando de Hecate, eu tenho muitos livros para me estudar, livros em inglês, né? Pego tudo e ali eu vou tirando o que eu posso tirar, o que eu vou entendendo, eu vou estudando, né? Então, assim, mas eu, sendo devota de Hecate, eu tenho outros deuses que eu trabalho. Eu gosto muito do deus Pan, eu gosto muito de Cernunnos, eu gosto muito da Afrodite, eu gosto muito de deusa Isis, eu gosto muito da Oxum, entendeu? Mas eu não misturo. Se vem na minha mente, hoje você trabalha com Isis lá no deserto e tal, com as areias do deserto dela, vai fazer isso, isso, isso. Pronto, ali eu já me desligo de Hecate, já peço licença para ela e vou para Isis. E já trabalho o que eu tenho para trabalhar com a deusa Isis, né? Aí, por exemplo, você tem que trabalhar com Oxum, com as águas do Oxum, que você tem que limpar assim, assado. Então tá, vamos lá pro Rio da Oxum. Aí eu já me despeço de Hecate, peço licença a Isis também, com todo respeito, porque, né, querendo ou não, trabalho com ela. Vou lá para Oxum. Mas tudo tem seu dia, nada misturado, entendeu? Porque a gente tem que ter a segurança da gente. O inimigo vem para um lado, a gente tem um Deus pro outro lado. Aí ele quer pegar a gente de um lado, o outro tá lá só olhando pra cara dele. Então, assim, numa situação dessa, as coisas só pegam a gente se a gente estiver devendo. Se a gente não tiver, se for uma vingança, se for uma inveja, se for uma despeita, se for por causa de, sabe, os deuses não abraçam isso. Os anjos cabalísticos não abraçam isso. Pode trabalhar com quem você quiser, mas se tiver as coisas erradas assim, gente, não tem como um Deus aceitar uma coisa dessa. Eu ficar querendo prejudicar o outro, por quê? Porque o outro, porque isso, porque... Não! Eu aprendi com Hecate o seguinte: apresente seu inimigo a mim. O seu inimigo, que você diz que é seu inimigo, pertence a mim, não a você. Você não tem que fazer nada. Você não pode fazer nada. Quem vai conversar, quem vai estar diretamente com ele sou eu. Então é assim que eu faço. Quando vem uma energia para mim, eu venho aqui no altar dela, tá aqui, ó, a senhora tome conta. Se eu tiver que atravessar alguma coisa, eu atravesso numa boa. Então é isso, gente. Então nós bruxos hecatinos, não quer dizer que a gente tá preso em trabalhar só. E aliás, a bruxaria em si, ela é livre. Ela não me prende a nada. Eu me escolho, entendeu? Eu tenho uma liberdade de trabalhar. O bom da bruxaria é isso, né? O bom da bruxaria é isso. E lembrando que a bruxaria catina não é também uma religião, viu? É lembrar também que a deusa Hecate é minha deusa mãe, né? Então vocês têm que ver bem que a bruxaria hecatina não é religião. A Wicca é religião, sim. Agora a bruxaria catina não. Além da bruxaria catina não ser uma religião, ela também não possui dogmas e não necessita de iniciação. Por exemplo, se eu não quiser ser iniciada, eu não vou. Eu estudo a vida inteira com Hecate, eu faço aprendo a fazer todos os rituais, porque aí tem as sacerdotisas, né, que são bruxas que a gente pode confiar, que a gente sabe que trabalha e que a gente, né? Também não posso falar porque às vezes eu esqueço de alguma, então deixa assim mesmo, né? A bruxaria catina é uma prática dentro da bruxaria, é um caminho pessoal com Hecate. Quer dizer, ela está dentro da bruxaria, mas eu tenho o meu caminho pessoal com a minha mãe, né? Hecate não exige que eu ou você, né,
se converta, não se converta, ou então venda a sua alma. Não existe isso, gente. Que loucura, isso não existe. E nada disso faz parte da bruxaria também, né? A bruxaria é uma prática livre. Outra coisa também, né? Hecate, ela não dá nada de mão beijadas. É ilusão as pessoas virem trabalhar com Hecate, porque assim, ó, no início você vai trabalhar com Hecate, nossa, quando eu comecei, menina, era uma coisa maravilhosa que vinha pra mim. Os caminhos se abriram e tudo de bom. Quando opa, eu vou ficar com esta deusa, porque essa deusa que é a boa e tal. Depois, nas meditações, ela veio e falou assim, olha, quem trabalha comigo tem sombras, nós vamos ter que trabalhar as sombras e não fica nada debaixo do tapete. E para mim levantar um devoto meu, eu tenho que limpar ele para depois eu levantar. Eu não levanto o devoto com a sujeira embaixo do sofá, né? Embaixo da... Eu tô falando, no meu entendimento, viu, gente? Embaixo do tapete. Então, Hecate, ela nos limpa. E quando Hecate vem nos limpar para nos levantar, a gente passa por provas. Que você só fica se você tiver amor. Se você não tiver amor... Agora, aquela coisa, você está passando por provas, aí porque você está passando por provas, você já corre para outro Deus, porque é que não está resolvendo? Aí, meu irmão, não é melhor você não voltar mais não, viu? Por quê? Porque você não acreditou que ela podia fazer aquilo por você, você fugiu para outro Deus, você deixou ela, por quê? Porque você estava passando por provação, então você foi procurar um Deus que você pudesse, né, se reerguer e tal. Mas se ela estava trabalhando as suas sombras, você tinha que passar, porque assim... Quando eu estou com um processo que eu tenho que passar tal, eu chego para ela e falo assim, olha, se isso é parte do meu destino, se é um karma, se é por alguma coisa que eu fiz e eu tenho que atravessar, eu só quero que a senhora atravesse comigo. Mesmo que a senhora não fique junto a mim, mas olhe de longe para mim e não deixa o inimigo me levar. Não deixa ele me derrubar, né? A gente balança, mas não derruba. Então, assim, eu confio muito quando eu estou passando. E eu passei por muitas provas, por muitas injustiças, por muita coisa. Não estou me fazendo de coitadinha nem de vitimizada, não. Porque eu não gosto disso aí. Mas eu estou explicando para vocês tudo que eu passei e eu me segurei com Hecate. Eu passei por situações que tinha pessoas que fingiam ser meus amigos e por trás era uma maldade, enfim, sabe? Sem limite. Sem limite. Que até eu duvidava, eu dizia, cadê os deuses desse povo? Cadê os deuses, pelo amor de Deus? Onde estão esses deuses? O que esses deuses estão fazendo que não estão vendo tudo isso? Então, assim, às vezes eu ficava assim. Mas a Hecate me ensinou que eu não tinha nada a ver com isso. Eu só tinha que, se eu estava passando por prova, eu tinha que procurar me limpar e me corrigir, trabalhar minhas sombras para que eu pudesse me reerguer. E foi assim sempre, entendeu? Então, antigamente, eu sempre culpava. Porque eu tô assim, porque fulano me fez assim, foi assim. Porque é por causa de fulano. Não, eu não tô assim por causa de fulano. Fulano não tem o poder de me deixar assim ou assado. Eu estou assim porque o fulano foi colocado no meu caminho para me passar por aquela prova, porque eu preciso atravessar aquilo. Já que eu quero ser uma sacerdotisa de Hecate, já que eu quero ser uma bruxa mesmo, eu tenho que atravessar certas coisas, né? Não é assim também, eu vou ser bruxa, vai estar tudo maravilhoso, tu vai caminhar. Não, não é. Agora, se eu estiver devendo, se eu usar de má fé, se eu fizer mal pro outro, se eu passar a perna no outro, se eu ficar detonando com o outro, se eu ficar prejudicando o outro, aí aquela energia vem, ela pega. Por quê? Porque encontrou muitas brechas, muitas sombras ali ao redor. Então, ali tá bom demais para se alimentar. Agora, se eu tô aqui com Hecate, não quero saber da vida de ninguém, não quero prejudicar ninguém, cada qual viva do jeito que quiser, levanta a perna, desce a perna, abre a perna, fecha a perna, não é da minha conta. Não tenho nada a ver com isso. Eu tenho comigo. Eu tenho que saber como que eu vou levantar a perna, como que eu vou baixar, como vou abrir, como vou fechar. Isso assim, eu tenho que realmente ver. Eu, Luna, né? Mas as outras pessoas, cada um faz o que achar que é certo e tá tudo bem, né? E a bruxaria catina, ela é isso. Ela é você
trabalhar cuidando de você, é você aprendendo. Por quê? Porque você tem a liberdade de fazer o que você quer, então procurar sempre fazer as coisas certas, né? Fazer as coisas certas. E Hecate é assim, quando a gente pede uma coisa para ela, a gente tem que esperar. Primeiro ela faz aquela limpeza na gente, para depois ela trazer aquilo que ela vai nos dar. E muitas vezes Hecate não dá do jeito que a gente quer. Por quê? Porque ela vê, Hecate é a deusa que ela vê o passado, o presente e o futuro. Então ela já sabe que tem algumas coisas que a gente pede que não vai dar certo para o futuro, né? Não vai combinar com o futuro. Então ela já sabe disso, né? Ela vai dar o que é melhor pra gente. E muitas vezes a gente até não entende, né? A gente não entende a gente não entende que às vezes a deusa faz alguma coisa, né? Ela faz para nos ajudar e a gente não tem a compreensão, né? A compreensão de tudo isso. A Hecate também, ela vai olhando, ela vai nos guiando à distância. Ela nunca, quando a gente está na prova, que a gente está fazendo, que a gente está passando pela prova, ela não fica do nosso lado segurando a nossa mão, né? Ela não vai dar nada de mal beijado para a gente, ela vai iluminar sim os nossos caminhos, né? Ela vai dar a tocha, ela vai passar a tocha na minha mão e vai dizer assim, vai, a luz está ali, eu vou caminhar com aquela luz, né? Eu vou trilhar um caminho com aquela luz. E ela fica olhando de longe. Ela não vai deixar o inimigo chegar e fazer o que quer com a gente, porque ela nos deu a tocha e deixou a gente caminhar sozinha. Não. Aquele processo ali só vai acontecer coisas diferentes com a gente se a gente não souber caminhar, se a gente vacilar pelo caminho, se a gente, né, ficar com pensamento ruim, se a gente ficar fazendo coisas que não deve fazer, aí sim, aí fica muito perigoso mesmo. Mas fora disso, não. Ela vai nos guiar, ela na hora certa, que a gente terminou com tudo aquilo, de buscar aquilo que a gente quer, de lutar por aquilo que a gente quer, aí sim, aí ela vem e a gente vai estar na luz. Então, assim, é muito bonito trabalhar com Hecate. Ela é nossa guia, ela é nossa protetora, né? Ela protege a gente à distância. Hecate não é aquela deusa que passa a mão no filhinho, abraça, aconchega, não. Ela manda a gente se levantar e caminhar e ir atrás do que a gente quer, né? Porque realmente ela é uma deusa que ela trabalha com limiares, né? Então, assim, são coisas assim que se você for uma pessoa medrosa, se você for uma pessoa que não vai à luta, não tem como você caminhar com Hecate, então você tem que lutar mesmo, né? A limpeza dela é muito boa e é muito bom caminhar com elas, mas ninguém que caminha com Hecate sai das provas, sempre tem uma provinha aqui e acolá, né? Pra gente atravessar, até pra gente exercitar a coragem, a fé, né? A confiança, né? E buscar aquela força para dentro da gente, para poder a gente caminhar direitinho, né? Então é isso, gente. O que eu vim trazer para vocês sobre a bruxaria é desse jeito mesmo, né? Ela é uma prática que vem dentro da bruxaria, mas é uma prática livre, né? Não precisa de iniciação. Agora, tem o respeito, porque tem alguns bruxos que faz sim, que trabalham com a iniciação com deusa Hecate. Eu sou contra? Não, claro que não, que até que eu gostaria mesmo. Eu não sou contra, mas não precisa. Não precisa, não é obrigatório você ser iniciado com deusa Hecate. A iniciação começa com você mesmo, com seu estudo de leal. Agora, procure bruxos, sacerdotisas, sacerdotes que realmente esteja aí, que todos confiem, porque assim, a internet é muito boa para a gente buscar, mas a internet tem muita coisa sobre Hecate
Que misericórdia, eu fico olhando, às vezes eu vou para ver, eu fico olhando, falei, meu Deus do céu, isso não existe, não pode. Essa criatura tem coragem de fazer isso com Eca, de falar isso, e não tem medo dela vir até ela Morgoroboros, ela podia chegar até ela, misericórdia com seu chicote, não dá certo. Então tá, então é isso, gente. Então vim falar um pouquinho sobre a bruxaria catina. Então, na próxima eu venho falar sobre quem é Hecate. Ah, mas você não falou muito sobre... Eu falei o essencial, sim, sobre a bruxaria catina. Eu expliquei o essencial, sim, e coloquei minhas experiências também aqui com vocês, tá bom? Tudo de bom, maravilhoso. Mas, com a continuação, com meus estudos, eu venho falando mais. Eu venho falando mais sobre a bruxaria catina. Cada vez eu venho, trago mais um pouco, e a gente vai indo e vai estudando junto, e vai aprendendo junto, e vai se conhecendo junto, né? Agora, o próximo vai ser, quem é Hecate? Vou falar pouco sobre isso? Claro que vou, mas eu vou falar de uma maneira para você entender, tá bom? Beijo no coração a todos, gratidão, e estamos aí, eu como devota e filha de Hecate, e futuramente uma sacerdotisa de Hecate. Gratidão a todos os bruxos e bruxas, né, sacerdotes e sacerdotisas que me ajudaram, né, que me ajudam até hoje, porque eu vou no canal deles, eu faço curso com eles, os livros eu compro, tenho a pilhada aqui de livro, é muitas madrugadas de noite acordada estudando, e é assim mesmo. Se a gente, quando quer algo, a gente tem que ir à luta. A gente tem que ir à luta. E quantas pessoas falar, isso, aquilo, a gente não tem que colocar energia naquilo, né? De algumas palavras que não é muito legal, né, com a gente. Porque a gente entende, junto com Deus da gente, que a gente batalha tanto, a gente estuda tanto, a gente deixa de viajar, de fazer isso, fazer aquilo, para comprar um curso caro, um livro caro. Por quê? Porque a gente tem a intenção de estudar para fulano e beltrano ficar falando besteira, no lugar de cuidar, de crescer cada vez mais, de fazer por si, né? Então são essas coisas que a gente não deve se importar. A gente deve continuar caminhando, continuar estudando, continuar aprendendo e seguindo. E o meu intuito é seguir com Hecate. Vou seguir, continuar seguindo com ela, vou estar sempre com ela, os meus trabalhos sempre com ela, os epítetos dela, nós vamos trabalhar muito no círculo de Hecate, já tem muita coisa lá, já tem mantras, já tem decretos, já tem rituais, já tem oração, para tudo que você imagina e precisar tem lá. E brevemente, muito dessas orações, que já está nos direitos autorais, vai sair no livrinho, porque eu estou esperando o tarô da Luna, né, tá prontinho para poder botar tudo junto. Então, assim, eu já estou com os direitos autorais, tanto do tarô quanto das rezas, que eu já coloquei lá, viu, gente? Vai sair no meu livrinho também. Então, é isso. Eu fiz para mim, eu criei aquele ritual e pratiquei. Eu precisava fazer um ritual assim, assim. Aí eu fui criando, eu fui conversando, eu fui jogando para ver e deu certo. Tudo que deu certo para mim, eu coloquei no meu livrinho, tá lá. São rituais simples, sim. Não tem nada, porque até então eu não tinha condição. E também, minha deusa não ia querer que eu fizesse um ritual, sabe? Ela quer que eu comece assim mesmo, com meus rituais simples, é o que eu faço para mim. Quando eu preciso de um ritual, eu vou até ela e ali eu vou colocando, vendo a vela, vendo o incenso, ó, o banho que eu vou tomar, qual a reza que eu posso fazer, né? Quais são o óleo que eu vou preparar para aquele ritual, né? Para me ungir minha vela. Então, assim, é tudo muito pensado, é com muito respeito com a deusa. Então, tudo que tem lá no Círculo de Hecate, a gente pode ir, que é seguro, pode rezar, porque o que vai contar em tudo que tem lá é a tua fé, a tua segurança com ela, não é comigo, né? Vocês não têm que confiar e nem a Luna, não, é Hecate, porque tudo que tem lá é dela. Beijo no coração e logo, logo eu vou encontrar vocês, porque nós vamos vir com quem é Hecate. E logo eu vou entrar eu tentei entrar na live, mas não deu certo, não sei porquê, eu vou tentar de novo.
até conseguir, tá? Uma hora eu vou conseguir fazer uma live aí. Eu quero começar minhas lives, tô doida para começar e vai dar certo. Beijo no coração, já conversei demais e agora tchau, tchau mesmo, de verdade. Que Eka te abençoe a todos que estiveram comigo aqui e os que não estiveram também sejam abençoados.